Bem, agora nós vamos ter a nossa companheira Emir, né, que vai apresentar o tema Saúde na Era Virtual. Né? Nossa companheira que está sempre pronta aí a atender, né, os chamados para trazer o seu conhecimento, seus esclarecimentos que nos ajudam muito. Muito prazer, Emir, de novamente estarmos com você. Bom dia a Isso. todos. Desculpa, pode falar, Eugênia, Não, desculpa. pode continuar. Que você seja bem amparada, porque é mesmo, né? Você é uma Obrigada, pessoa que se esforça muito, a gente vê o seu trabalho e sempre traz boas notícias para nós. Um bom trabalho. Fica obrigada, com obrigada. Deus. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Desde ontem, né, nós estamos assim enriquecidos, né, com um caminhão de ideias, esta é a verdade. E vou tentar essa manhã, no meio desse monte de ideias, monte de informações de suma importância para todos nós, construir uma ideia sobre o que poderia representar hoje, para nós no século XXI, essa saúde na era virtual. Então a gente vai começar a fazer algumas explanações que serão de suma importância para nós construirmos a nossa ideia e em seguida nós vamos falar bastante da questão de saúde, mais para o finalzinho. No início, primeiro eu quero começar com vocês dando um conceito de saúde pela nossa Organização Mundial de Saúde, que diz, como a maioria de vocês já sabem, que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, que não representa só a ausência de doenças ou de enfermidades. Mas isso é a Organização Mundial de Saúde passando essa ideia para todos nós, passando esse conceito para todos nós. Mas será que para nós, espíritas, saúde é somente um completo bem-estar físico, mental e social ou tem mais alguma coisa? É aí que a gente vai recorrer à obra, principalmente, da Joana de Ângeles, para a gente aprofundar o que é saúde para nós espíritas. E aí a gente vai ver que a Joana de Ângeles ela vai abrir para todos nós um leque muito maior do que só pensar no bem-estar físico, social e emocional. Mas ela vai estar também abrindo para a gente um horizonte de que nós somos um ser muito mais do que um ser orgânico, muito mais do que um ser social, muito mais do que um ser psíquico. Nós somos um ser espiritual, porque ela vai estar falando para nós do homem integral. Então, o que ela vai estar retratando para a gente? Que não só nós possuímos necessidades biológicas, ou seja, as necessidades físicas, não só possuímos as necessidades sociais de estarmos integrados socialmente uns com os outros, não só temos necessidades emocionais, ou seja, de trocas de sentimentos, porque em verdade, isso é muito importante, nós nos alimentamos de amor e esse amor nós conseguimos através das relações sociais. Mas que essencialmente nós somos seres espirituais, ou seja, nós estamos aqui na Terra apenas de passagem. Nós somos um ser espiritual que estamos vivenciando temporariamente dentro de uma dimensão material para colhermos informações, para evoluirmos tanto a nível intelectual quanto a nível espiritual. E aí vocês devem perguntar, por que você colocou aí do lado esse relógio mostrando 24 horas? Esse relógio ele vai estar mostrando para a gente que existe uma necessidade de equilíbrio para que nós possamos atender a todas essas necessidades desse homem integral. Então, num período de 24 horas, eu tenho que buscar um equilíbrio e atender às minhas necessidades biológicas, às minhas necessidades sociais, às minhas necessidades emocionais
e as minhas necessidades primordiais, porque eu sou um ser espiritual. Então, num período de 24 horas, eu preciso dividir o meu tempo ou administrar o meu tempo para atender essas necessidades e não ficar capenga. Então, essa é a nossa primeira reflexão de tacada para a gente começar a pensar em cima de tudo isso que foi falado de ontem até agora de manhã em cima desse debate. Então, peço que vocês se atentem que para nós espíritas, nós somos esse homem com todas essas necessidades e que nós precisamos dar conta dessas necessidades. Muito bem, em cima disso, eu vou falar agora um pouco, serão apenas pinceladas, não poderei aprofundar o assunto porque não cabe o tempo, são muitas informações, mas nós precisamos retratar o início de todas essas confusões da nossa vida. Qual é o panorama da nossa sociedade atual? Como é que foi formatado, como é que surgiu esse panorama com todos esses conflitos que estão sendo retratados desde ontem? Nós precisamos entender. E para tal, eu vou me utilizar de um sociólogo polonês muito conceituado, que morreu recentemente em 2017, há 3 anos atrás, muito conceituado, que retratou, que falou sobre as características, sobre o panorama da nossa sociedade. Um panorama que começou a ser construído exatamente após a Segunda Guerra Mundial, que houve então, a partir desse momento, desse marco, uma grande evolução em toda a sociedade, em todo o planeta Terra. Principalmente foi aí que começou a surgir também as nossas redes sociais, que é o tema, o debate, as nossas conversas, né? Os assuntos que estamos tratando dentro dessa Semana Espírita de Teresópolis. Então, ele vai retratar, ele vai dar o panorama da nossa sociedade, como é a característica dessa nossa sociedade, essa sociedade que hoje nós estamos inseridas e que foi exatamente construída a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Então ele retrata, ele chama, o Zygmunt Bauman, essa sociedade de uma sociedade ou de uma modernidade líquida. O que é uma sociedade líquida? Quais são as características dessa sociedade líquida? Se a gente for pensar num líquido, naquilo que é líquido, no estado da matéria líquida, é aquilo que nós não podemos conter. Se nós botarmos um pouco de água na nossa mão agora, ela vai fazer o quê? Ela vai escorrer entre os nossos dedos. Nós não temos como conter essa água na nossa mão por muito tempo. Vai ficar apenas um resquício dessa água. A grande parte dessa água que foi colocada em nossas mãos, ela vai escorrer, vai desaparecer, ela vai se liquefazer, ela vai sumir. Então, uma característica dessa sociedade retratada por esse sociólogo, o Zygmunt Bauman, é que é uma sociedade que nós, por não podermos contê-la, por ela ser líquida, as coisas passam de uma forma muito rápida. É tudo muito rápido. Mas também uma outra característica do líquido, além dele fluir com rapidez, dele não poder ser contido, ele também, por ser rápido, ele é superficial. Então, isso é uma característica da nossa sociedade atual. Então, essa sociedade, por ser uma sociedade líquida, que não pode ser contida, e que ao mesmo tempo, por ser líquida, é uma coisa que flui com rapidez, né, que vai se liquefazer com rapidez, e que é também uma outra característica, ser superficial, ela acabou entrando dentro de uma lógica, a lógica do consumo. E aí foi substituída a lógica do consumo pela lógica da moral. Então a gente já começa a ficar bastante preocupado. Por quê? Porque começou a ser construído uma sociedade sem valores. Ou seja, todas as ideias, elas eram moldadas. Ou seja,
A minha ideia, dependendo de onde ela está, ela vai tomar uma formatação, ela vai tomar uma forma. Então começou a se estruturar uma sociedade sem uma lógica moral, sem um princípio moral. E como era a sociedade, por exemplo, anterior à nossa? É designada por Zygmunt Bauman, pulei rápido, né? Deixa eu só passar aqui de novo. Ela era denominada, deixa eu ver aqui, perdi os slides. Perde só um minutinho aqui para vocês. Passei, cheguei. Anteriormente, essa nossa sociedade, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, era denominada por Zygmunt Bauman como uma sociedade sólida, ou seja, ela tinha princípios morais, só que os princípios morais eram muito rígidos, e tudo que é muito rígido não permite a mudança, não permite ser flexível. Só que, o que acontece? Nós saímos de um período rígido e caímos num polo oposto. Qual foi o polo oposto? Uma sociedade líquida. Uma tinha uma estrutura rígida, sólida, que não permitia mudança. E caímos no polo oposto, uma sociedade líquida, extremamente moldável e que se modifica com muita rapidez, sem permitir com isso que se crie raízes, sem permitir com isso que se crie valores morais. Então, é claro que a sociedade sólida, ela tinha características positivas, porque ela oferecia para todos nós uma confiança, uma raiz, um norte, né? As relações sociais eram mais bem amarradas, elas eram sólidas. E com a sociedade líquida, rompeu-se com esses conceitos todos morais, e aí nós passamos a ter uma sociedade sem nenhuma consistência, sem nenhuma direção, e cujas relações sociais, ou as relações humanas, elas eram relações extremamente frágeis, extremamente frágeis. Deixa eu só retornar aqui um minutinho para poder acompanhar um pouquinho aqui com vocês, porque de vez em quando eu vou ter que voltar. Vamos lá. Então a gente saiu de um período e caímos no outro, né? E daí então vai surgir verdadeiramente nesse marco, em cima desses valores dessa sociedade líquida, vão surgir as redes sociais. Vão surgir as redes sociais. E aí o grande problema, porque as redes sociais não são negativas, como vocês já conversaram aí nos debates de ontem até hoje. Em verdade, elas são neutras, mas é em cima desse panorama, dessa sociedade sem embasamento moral, que foi e que surgiu as redes sociais. Ok? Vamos lá? Muito bem, eu vou dar uma passada rápida sobre as características dessa sociedade sem valores, sem princípios, cujos princípios eles são moldados por nós a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, ou seja, as ideias são lançadas sem um filtro, sem uma reflexão, porque é uma sociedade líquida e é uma sociedade muito rápida em função de ser líquida, então nos entopem de informações. E quando a gente está entupido de informações, a gente não tem tempo de reflexão. Então, é uma sociedade que a gente recebe, a gente é bombardeado de informações. Só que é uma sociedade que não nos permite ou não nos dá muita folga para momentos de reflexão, ou seja, para momentos de aprofundamento das ideias. Então, é uma sociedade que joga uma porção de ideias para a gente e que a gente vai consumindo, a gente vai engolindo, mas a gente não vai refletindo, não vai ponderando se aquilo tem um valor real ou não tem valor real, se aquilo é bom ou se aquilo não é bom, e aí a gente vai seguindo naquela correria de que tem que se informar, de que tem que ficar por dentro, e quanto mais a gente corre, na verdade, menos a gente alcança, menos a gente chega em algum lugar seguro para a gente viver.
Essa sociedade líquida, eu vou falar só sobre mais algumas características dela para firmar o nosso pensamento. Uma delas que vocês já conversaram aqui essa manhã também, é uma sociedade consumista. Só que é um problema muito sério. É uma sociedade consumista, mas que não consome só bens materiais. Ela consome também bens materiais, mas ela também nos leva a consumir uma grande quantidade de informações, mas como eu disse para vocês, são só informações, não dá tempo para formar nada dentro de nós, porque ela é corrida e aí não dá tempo da gente refletir. A gente vai pegando aquelas informações todas, vai botando dentro da gente, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma filtragem. Importante, a gente consome uma porção de informações que muitas vezes não tem nenhuma utilidade para nós, principalmente nós que sabemos que somos seres espirituais, mas a gente vai consumindo. Então é uma sociedade consumista no sentido de coisas materiais, no sentido de informação, de intelectual, mas também nós fazemos parte desses produtos. Então, consumimos produtos, informações e pessoas. Tudo isso está no mesmo rol. E é por isso que dentro desta sociedade, nós valemos não por aquilo que nós somos em pessoa, mas nós valemos por aquilo que compramos. Compramos muito e também, ao mesmo tempo, como vocês devem ter visto naquele documentário Dilema das Redes Sociais, nós também somos produtos dentro dessa sociedade, que estamos lá nas prateleiras para sermos vendidos e sermos comprados como qualquer outras coisas. Então, isso é muito grave. Eu peço a vocês para a gente ir refletindo. Isso é muito grave. Zygmunt Bauman diz que a maior parte das coisas que são importantes para nós, para a felicidade humana, ela não tem preço e nem é vendida no mercado. Então a gente vai vendo que a maior parte das coisas que nós verdadeiramente precisamos, elas não estão no mercado para vender. E uma delas, para a gente citar e se tornar clara em relação a isso aqui, é o amor. Eu não tenho como chegar numa loja e falar assim, olha, eu estou muito carente de afeto, de amor, de companheirismo, de amizade. Você poderia me vender uma pílula ou uma fórmula ou um remédio qualquer, ou um líquido para que eu possa tomar e me sentir saciado? Isso nós não temos, né? Então, por isso que Joana de Ângeles, no livro dela, Jesus e a Atualidade, ela fala: o apego aos bens materiais torna-se uma jaula que aprisiona o possuidor, distraído, que passa a pertencer àquilo que supõe possuir. Então, nós acabamos ficando aprisionados dentro do nosso próprio consumismo. Consumimos as coisas, consumimos uma série de informações, somos também consumidos e consumimos também pessoas, que a gente vai ver mais tarde em que sentido é isso, mas no fundo, nós apenas nos tornamos escravos disso tudo. Mas, em verdade, estamos esfaimados e, no entanto, estamos cheios de bens, cheios de coisas, cheios de produtos ao nosso redor, porém, a gente está insatisfeito, totalmente faminto de tudo e de todas as coisas. Aí, o que a gente faz na tentativa de preencher o espaço vazio que está dentro de nós? Saímos para os shoppings e compramos mais coisas na tentativa de nos tornarmos plenos. Ou vamos para as redes sociais e nos alimentamos de todas aquelas informações, acreditando que podemos nos tornar plenamente saciados, mas a gente já viu que não é bem por aí. Uma outra característica dessa sociedade é a massificação, a padronização de valores e de costumes através desses meios de comunicação. Então, tudo é padronizado. Basicamente, hoje, as redes sociais, elas nos informam, ou dirigem o que nós devemos comprar de bens materiais, o que nós devemos ler ou não, o que nós devemos fazer, para onde nós devemos viajar e se devemos viajar. Basicamente, hoje, a sociedade, a rede social,
ela está quase determinando basicamente tudo na nossa vida. Mas será que aquele bem que a rede social está me empurrando me influenciando para comprar, eu preciso? Eu verdadeiramente quero isso? Ou eu estou comprando porque eu preciso ter aquilo para ficar igual a todas as outras pessoas? Porque senão aquelas pessoas não vão me conceituar, não vão me aceitar dentro da sociedade. Então, isso é mais uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que esse livro que a rede social diz que é o melhor livro para se ler na atualidade, realmente ele é o melhor livro? Realmente ele vai preencher os meus anseios? Realmente ele vai me preencher interiormente? Então, a rede social está empurrando uma série de coisas para a gente, mas por estarmos inseridos dentro dessa sociedade líquida, que tudo é muito corrido, a gente acaba muitas vezes não refletindo e perguntando: qual o meu objetivo de vida? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Isso me interessa adquirir ou não? Isso é bom para mim ou não? É necessário ou não para mim? E eu acabo não me perguntando, ok? Vou seguir, porque a gente vai dar só uma pincelada. E com isso há uma sucessão, como diz o Zygmunt Bauman, de reinícios. Por quê? A gente está sempre correndo atrás de todas as coisas, e quando a gente adquire uma coisa, a gente já abandona aquilo, já está procurando a outra, e no fundo, essa sucessão de reinícios, de busco, adquiro, abandono, vou em busca de outra coisa, adquiro, abandono, elas só vão abrindo lacunas, espaços que vão ficando vazios dentro do meu coração, e eu acabo que não consigo me saciar com absolutamente nada, não me sacio com as coisas que eu tenho, não aceito a mim mesma porque, em verdade, eu nem me conheço, eu sou um produto daquilo que a sociedade está me vendendo, eu sou um produto daquilo que a sociedade diz que eu devo ser, mas em momento nenhum ali eu consigo fazer a reflexão se aquilo que eu estou consumindo, se aquilo que eu estou buscando, ele diz respeito aos meus anseios interiores. Então, é uma sociedade que vai me empurrando através das redes sociais uma série de coisas que muitas vezes estão na contramão de tudo aquilo que eu sou em essência e de que eu necessito alimentar e que eu necessito buscar para me completar, para me transformar, para me tornar uma pessoa integral, para alimentar as minhas fontes, as minhas sedes e as minhas necessidades como espírito imortal que em verdade eu sou. Então isso a gente está só lançando, né, algumas reflexões para a gente ir avançando sobre o que me interessa dentro dessa sociedade, como eu devo usar as redes sociais. Então, as relações são descartáveis, como eu disse para vocês. Nós também somos um produto na prateleira a ser vendidos. Então, as relações não são mais duradouras. Hoje em dia, a gente tem, até para um linguajar dos próprios jovens, né? Eles dizem, eu fiquei com fulano, fiquei com ciclano, mas as relações, principalmente as sexuais, são muito prematuras. Temos visto dentro das questões dos adolescentes, dos jovens, muitos relacionamentos, muitos namorados, muitas namoradas, mas no momento em que muitas vezes esse jovem, ele não está preparado para nada disso. E ele apenas está ali se relacionando porque a sociedade diz que ele precisa se relacionar. A sociedade diz que ele precisa ter um namorado, uma namorada, alguém para ficar, porque a sociedade diz que ele precisa ter experiências prematuras na área sexual, porque isso aqui é importante, você tem que estar dentro da moda, todo mundo é assim, todo mundo está vivendo assim. Então, dentro dessa sociedade líquida, as relações
também são descartáveis. A gente fica com fulano. Então, dentro dessas relações descartáveis, a gente não cria laços de relações. A gente apenas se conecta às pessoas, se conecta por um interesse, por uma necessidade passageira, e quando aquele interesse ou aquela necessidade passageira for alimentada, o que eu faço? Eu descarto aquele companheiro e aquela companheira, e aí eu vou buscar um outro companheiro ou uma outra companheira, porque agora diz a sociedade que eu tenho novos anseios, novos desejos e eu devo seguir em frente. Isso, do ponto de vista espírita, é muito complexo, porque nós sabemos que nós somos responsáveis pelo uso do nosso livre-arbítrio. Então, não há nada que a gente escolha na nossa vida e que traga para a nossa vida que nós não teremos que responder. Mas essa sociedade diz que o importante é ser feliz. Se você não está feliz com um companheiro tal, você descarta, pega outro. E se ele não te corresponder, você descarta e pega outro. Então é uma geração sem compromisso, sem responsabilidade, sem vínculo verdadeiro com o próximo. E com isso, cada vez mais, nós vamos abrindo buracos no nosso mundo interior. Nós vamos formando os verdadeiros vazios que vão se tornando, a cada dia, mais impossíveis de serem preenchidos. Vamos lá? Dentro disso, nós vamos viver um período de grande ansiedade. Por quê? Porque as relações, elas são fluidas, elas vão se liquefazer a qualquer momento. Tudo que eu tenho, eu posso perder daqui a pouco. O meu emprego, porque eu posso não ser melhor que o fulano, o ciclano. A minha relação, toda a minha vida não tem uma estrutura, não tem uma base sólida, enraizada. E com isso a gente vai vivendo um período emocional de profunda ansiedade, porque tudo a gente pode perder, tudo a gente tem que estar correndo, buscando, porque a gente tem que estar na frente, a gente tem que saber tudo que está acontecendo, a gente tem que ser o melhor dentro daquilo que está sendo vendido dentro da sociedade. Eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo. Eu preciso ter essa pessoa, ter isso, eu preciso do novo celular, eu preciso do novo carro, porque eu estou valendo não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso comprar. Então eu fico naquela correria desesperada para poder ter todas essas coisas e poder pertencer a essa sociedade. E como tudo isso é muito rápido, a gente acaba entrando dentro de um ciclo profundo de ansiedade. Sem contar medo e etc, etc e tal. Porque também entramos num período de grande medo. Medo de perder tudo isso, medo da violência ao redor, que vai crescendo em função dessa sociedade muito consumista. Então a gente vai vendo o quanto que essa sociedade, esse panorama dessa sociedade, que Zygmunt Bauman denominou como sociedade líquida, o quanto que ela pode ser perigosa se a gente não parar e a gente começar a refletir ontem, já não é nem mais hoje. Diz aí que o poder oriundo da informação está em sabermos usá-la, não em possuí-la, e é verdade. Mas para a gente saber usar esse manancial de informações que estão sendo jogados dentro da sociedade, nessa velocidade do líquido, nós vamos precisar parar para refletir. Porque para saber usar uma informação, para saber usar uma ferramenta dentro da rede social, nós precisamos parar para refletir. Refletir primeiro sobre nós mesmos, quem nós somos, porque dentro desse panorama, muitos de nós já estão perdidos, vale ressaltar isso. Eu não vou dizer tanto nós que já temos uma idade um pouco mais avançada, que somos, por exemplo, da década de 60, não vou dizer tanto nós. Por quê? Nós pegamos um pedaço da sociedade que era sólida, que tinha raízes, que tinha princípios, apesar de ser muito rígida e não permitir a mudança, não ser maleável, mas nós pegamos um pedaço da sociedade sólida e um pedaço da sociedade que é líquida. Então, quem está nesse momento, vivenciou esse momento, nós sabemos
o que são valores e o que são desvalores. Nós sabemos exatamente isso. Mas, como diz o documentário O Dilema das Redes, nós corremos um grande risco dos jovens, do futuro, das gerações futuras, que não ouviram falar, que não vivenciaram aquele período sólido, eles vão acabar chegando a um ponto que eles não saberão mais o que são valores, o que é a moral e o que são a inversão de valores. Por quê? Para eu saber o que é uma inversão de valores, eu preciso conhecer duas coisas. Se eu não conhecer duas coisas, eu não saberei como escolhê-las. E aí vocês ontem conversaram muito sobre a polarização. O problema da polarização não é discordar, né? Porque discordar é salutar, é bom. Nós somos todos diferentes, não temos como ter as mesmas opiniões. O problema é quando do discordar nós partimos no sentido e na direção da discórdia. Aí é que é o problema. Porque quando surge a discórdia, vai surgir o enraizamento do preconceito, vai surgir o enraizamento da violência, da separação. Aí é que vai ser o problema. O problema está aí. O problema não está em discordar, mas está no enraizamento do discordar, que é a discórdia. Quando passamos do discordar para a discórdia, é aí que a polarização é negativa. Mas a polarização precisa existir. Porque se não existir, nós vamos ter uma ideia só formatada e vamos viver como autômatos, que é o que esse documentário, né, O Dilema das Redes, em dado momento é lançado essa questão. Né? Como serão as futuras gerações? Que só terão a paisagem, a visão dessa modernidade, dessa sociedade líquida que o Zygmunt Bauman está falando. Que, portanto, não há valores, né? Tudo é moldado conforme as necessidades, os desejos das criaturas. Né? Numa sociedade em que nós estamos sendo manipulados, as redes sociais, por estarem embasadas dentro desse pensamento, dessa filosofia de uma sociedade líquida, ela acaba nos manipulando. E aí o que vai ser daqueles indivíduos, né, das gerações futuras que não conheceram o que nós conhecemos, quem nasceu até a década de 60, os dois lados. Porque ele não vai poder discernir, ele não vai saber discernir. Ele não vai porque ele não tem a polarização. Então a polarização ela é positiva se ela for bem utilizada, ela será ela será benfazeja. Agora, se ela for usada para impor as nossas ideias, para violentar as consciências, aí ela será ruim. Né? Discordar é bom, discórdia jamais, porque aí a gente deixa de amar o próximo. Então, voltando a esse slide, para a gente poder saber usar as informações que nós estamos recebendo, nós precisamos um período parar para refletir sobre tudo isso que a gente está recebendo nas redes sociais. Isso é bom ou isso não é? Isso é válido ou isso não é? Então, um período de reflexão. Pessoal, muito bom dia novamente para vocês, né? Tivemos uma dificuldade aqui com a luz lá na casa aí da nossa querida Eni, lá em Petrópolis, né? A luz caiu. Então vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta. Enquanto isso, só para a gente não perder aí o pique, né? Vamos continuar com essas reflexões, né? A Eni parou, né? Tenho certeza que vocês devem estar adorando, como eu também. Eu estou vendo aqui os comentários, né? E ela parou exatamente nessa questão do discordar e da discórdia, né? Me lembro também de um comentário que eu vi ainda há pouco também, né? Falando sobre as ideias e sobre as pessoas, né? Muitas vezes nós discutimos as ideias, devemos discutir as ideias e não as pessoas. E muitas vezes a discussão fica em torno das pessoas, né? Em torno de quem está certo, quem está errado,
essa ânsia que a gente tem por estar certo, né? E pela nossa opinião ser a opinião correta. Então, acho essa é a grande reflexão, né? Quais são as ideias? O que que essa ideia nova e, portanto, minoria, que não existe ideia nova que não seja uma minoria, por que que essa ideia nova que está chegando, ela é boa ou é ruim? Quais são os argumentos, né, que trazem essa coisa boa ou a coisa ruim? E não porque tem um movimento, né? Ele foi muito feliz, né, falando esse movimento todo da sociedade que nos pressiona e que nos empurra para a gente representar um papel na nossa vida. E a representação desse papel na nossa vida não somos nós, né? Vi um comentário interessante também de vocês sobre isso, assim, não, quem somos nós, né? Quem somos nós? Quer dizer, nós precisamos ser autênticos e não representarmos um papel, porque senão, a hora que eu entrar na casa espírita, eu sou uma pessoa, a hora que eu estiver no clube, eu sou outra pessoa, a hora que eu estiver no trabalho, eu sou outra pessoa. Quem sou eu? Porque eu vou ser um joguete na mão da opinião de pessoas. Então, eu quero ser aceito, é o que a Eni está nos trazendo, esse conceito, né? Eu quero ser aceito, para ser aceito, então eu me transformo superficialmente para parecer uma determinada pessoa. E, obviamente, essa pessoa não sou eu. E eu entro nas discussões, eu entro nas discórdias, né? Não porque efetivamente eu estou querendo pensar numa ideia diferente e debater essa ideia diferente, mas eu entro na discórdia, na discussão de, afinal de contas, quem está certo? Sou eu ou é o outro que está certo? Né? E essa visão, qual é a religião correta? Né? Observa que a gente permear as diversas dimensões da nossa vida, né, que nós lidamos, né? Qual é? Oi, que bom que a Eni voltou ali. E no claro, né, Eni? Eni, Desculpa, mas acabou a luz aqui. eu estava falando isso para eles, eu estava exatamente comentando essa questão do que você parou na discórdia, né? E dizendo que a gente fica, ao invés de discutir as ideias, fica discutindo as posições das pessoas. Então, eu não sou contra aquela ideia, eu sou contra aquela pessoa, né? E eu distorço esse processo, na verdade, né? E começo a debater para saber quem está certo, quem vence essa guerra, né? Sou eu ou é o outro, e não qual é a ideia que faria mais sentido na nossa vida. Eni, já te atrapalhei demais. Beijo, estou adorando o teu estudo ali. Pode eu aqui peço continuar. desculpas, acabou a luz aqui, gente. Me desculpe. E aí eu fiquei em pânico tentando ajeitar tudo aqui, mas agora voltou. Graças a Deus podemos dar seguimento. Só vou precisar... Ah, já tá. Ótimo. Então, gente, vamos tentar seguir. Eu vou dar uma corridinha, peço desculpas a vocês, mas aqui acabou a luz. Então, vamos lá. Em cima desse panorama social, hoje está sendo falado muito nas redes sociais sobre a questão da obesidade mental. E aí a gente fica pensando assim, gente, o que é obesidade mental? Porque obesidade corporal a gente sabe que é um consumo exagerado de quantidade de comidas, né? De quantidade de açúcar, de gordura e, ao mesmo tempo, a falta ou a ausência de exercícios físicos e de rotina. Então, hoje está sendo colocado na sociedade a questão da obesidade mental. O que ela representa, a obesidade mental? A obesidade mental é justamente esse consumo exagerado que eu falei para vocês, que está inserido dentro dessa sociedade líquida, né, que foi denominada por Bauman, um excesso de informações muito grande, né, que está entulhando as nossas mentes, que está, né, metaforicamente falando, está tornando as nossas mentes obesas de informações. É um monte de informações. Todo dia a gente tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo na sociedade. Eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo, e eu vou me empanturrando verdadeiramente de uma série de informações sem filtro. Então eles dizem que esse mecanismo, essa overdose de informações,
ela acaba trazendo consequências para nós muito sérias, muito sérias. Essa série de consumo de informações que a gente vai botando para dentro, vai botando para dentro e vai botando para dentro, ela tem uma consequência na nossa saúde que a gente vai ver. E aí a primeira pergunta que eu fiz é proposital essa overdose de informações? Sim, porque quanto mais entulhado de informações nós tivermos, né, mais a gente vai ser capaz de fazer reflexões. E quanto menos reflexões a gente fizer, mais presa nós vamos nos tornar de todo esse mecanismo de manipulação que também existe nas redes sociais. Então, nós ficaremos mais suscetíveis a sermos manipulados. Então, de uma certa forma, isso é proposital, esse monte de informação. Mas ele vai trazer consequências para todos nós. Quando a gente consome essa quantidade imensa de informações, sem a gente ter as reflexões. Isso vai fazer com que a gente não reflita, como eu disse para vocês, e vai também trazer para dentro de nós uma incapacidade de nós fazermos escolhas conscientes e sábias. E aí nós que sabemos que nós somos espíritos imortais, isso é muito grave, porque nós viemos aqui no planeta Terra para passarmos esse período aqui, e um dos objetivos é aprender a fazer o bom uso do livre-arbítrio. Então imagina eu estar aqui, encarnada, eu não tendo, eu me deixando levar por essa overdose de informações e não me permitindo em nenhum momento fazer reflexões de tudo isso que eu estou recebendo, e aí eu vou acabar correndo grande risco de fazer péssimas escolhas ao longo da minha vida. Se eu fizer péssimas escolhas, eu terei futuramente péssimas consequências em funções dessas. Dentre outras coisas também, né? Que eu vou ficar privada do meu mecanismo de planejar, de priorizar e etc e tal, eu vou estar sobrecarregando as minhas estruturas cerebrais, e com isso a gente sabe que todos os desequilíbrios que muitas vezes são representados por uma sobrecarga em algum ponto da nossa vida, esses desequilíbrios vão promover dentro de mim patologias. E a gente está falando de saúde mental, né? Na era virtual. Então, se eu me permito essa overdose de informações e não me permito períodos de refazimentos, períodos de reflexões para tomada de decisões adequadas para a minha vida, para poder planejar minha vida, priorizar aquilo como indivíduo espiritual que eu sou, porque eu sou um indivíduo espiritual vivendo uma experiência material, é claro que eu vou estar dentro de um circuito desequilibrado e com isso, em algum momento, eu vou enfermar. E uma das consequências desse processo é a ansiedade, que a gente já falou, e o medo que nós vamos começar a viver em função de não ter tempo para fazer todo esse processo de reflexão, planejamento e decantar essas informações para poder ver o que é prioridade para a minha vida como espírito imortal. Então a gente já vai vendo que a gente vai entrar dentro de um círculo muito negativo que vai nos promover a ansiedade, os ataques de pânicos, as fugas para eu me aliviar, quer dizer, eu vou fugir da realidade, vou cada vez entrar mais dentro das vezes de um circuito de consumismo para fugir da realidade e com isso cada vez mais eu vou ficar envolvida nessa crença limitante promovida dentro das redes sociais, e aí eu vou me esquecer daquilo que é mais importante. O que eu vim fazer aqui como espírito imortal que eu sou, porque é isso que nós somos. E aí dizem os estudiosos que nós podemos identificar essa overdose de informações
por uma série de sintomatologias que teremos. Nós teremos dificuldade de pensar, de resolver problemas, de desenvolver novas ideias. Seremos pessoas que sofrem com esses problemas, teremos, portanto, baixa produtividade, incapacidade de formar nossas próprias opiniões e tornando difíceis as nossas tomadas de decisões. A gente não vai tomar decisões, a gente vai consultar as redes sociais para ver o que é mais interessante, o que é melhor. E não tomar as decisões segundo as nossas necessidades como ser integral que somos, conforme Joana de Ângeles passa para todos nós, conforme a doutrina dos espíritos passa para todos nós. Então, a obesidade corporal, né? Nós sabemos que para curá-la, nós temos que encontrar um equilíbrio para nós curarmos a nossa obesidade mental, nós também teremos que promover um equilíbrio. E aí a gente vai voltar à ideia, às colocações da mentora espiritual Joana de Ângeles. Nós temos que voltar e replanejar a nossa vida dentro dessas 24 horas, entender que nós precisamos atender a todas essas necessidades desse homem integral. Nós temos que ter tempo para as biológicas, temos que ter tempo para as relações sociais, temos que ter tempo para equilibrar as nossas questões emocionais e, ao mesmo tempo, alimentá-las, e temos que ter tempo também para tratar das nossas necessidades espirituais. Então, vamos seguindo o nosso raciocínio. Os próprios estudiosos que já estão verificando essa problemática das redes sociais, e que vocês também que estão em casa e tiveram a oportunidade de ver o documentário O Dilema nas Redes Sociais, eles já estão promovendo uma série de informações e de metodologias para nos ajudar a quebrar dessa verdadeira obsessão que nós entramos, né? Porque isso é uma obsessão, é uma monoideia. Tem gente que fica conectado de manhã até à noite, com poucos intervalos, às vezes come com o celular na mão, porque tem que estar por dentro, tem que saber o que está acontecendo ali. Tem que estar por dentro do Facebook, tem que estar postando, tem que estar fazendo selfie, postando no Instagram. A gente viu tudo isso. Então, se tornou uma verdadeira obsessão. Então, eles já colocam para a gente algumas técnicas para nos ajudar a nos desintoxicarmos desse uso exacerbado das redes sociais. Então eles falam assim, primeiro a gente tem que ter bom senso e não ficar, portanto, o dia inteiro conectado. A gente tem que, né, usar com critério. Hoje tem até alguns programinhas que a gente instala ou no computador ou no próprio celular, que ele faz uma estatística de quantas horas a gente passou usando as redes sociais. Então, a gente pode até utilizar-se desses programas para quê? Para a gente dosar. Nossa, eu estou ficando muito tempo. Olha, ontem eu fiquei 6 horas nas redes sociais. Oh, meu Deus, num período de 24 horas, com certeza, alguma das minhas necessidades como espírito imortal que sou, eu não atendi. Eu estou aqui reencarnado, alguma dessas necessidades que eu tenho como espírito encarnado, eu deixei para trás. Ou eu não me alimentei bem, ou eu não cuidei bem da minha relação social, ou eu não cuidei bem da minha parte emocional, alguma coisa eu deixei para trás, né? Ficar atenta das consequências físicas. Estou tendo privação de sono? Estou utilizando a minha hora de descanso para ficar conectado na internet até de madrugada, né? Estou tendo dores na coluna porque fico posicionada ou com o celular ou no computador, na tela o dia inteiro e não me permito atividade física nenhuma. Dosar, né? A gente já viu, dosar o uso dessa tecnologia que é boa, mas que a gente precisa dosar. Não trocar atividades como encontro familiar ou passear ao ar livre por estar conectado. Se eu estou agora sentada numa mesa, numa pizzaria com os meus amigos, vamos deixar o celular desligado. Por quê? Porque agora é hora de eu estar me relacionando com os outros. Se eu não estou conseguindo, se eu estou coçando para pegar meu celular, porque eu estou ficando ansiosa, como aquela menina do documentário, que chegou a quebrar aquela caixa, né, que estava guardado o celular. Se eu estou já nesse ponto, eu já estou doente, porque eu já estou possuída por aquilo que eu acho que eu possuo, né? Eu já estou totalmente
possuída, totalmente envolvida e direcionada por ele. Então, peraí, eu não estou no controle da minha própria vida. E eu vim aqui justamente para estabelecer uma dessas condições, é essa. Estabelecer o controle de mim mesmo, saber quem eu sou, para onde eu vou, quais são as minhas necessidades, usar bem o meu livre-arbítrio, me desamarrar das minhas amarras, e eu estou vendo que eu estou amarrada nas redes sociais. Então isso está controlando a minha vida. Eu preciso me desintoxicar, porque isso está me controlando. Eu já não controlo mais, isso está me controlando. Refletir sobre os atos cotidianos da nossa vida. O que eu tenho feito? E praticar exercícios regularmente. Mas não é praticar exercício regularmente com um celular aqui. Eu estou caminhando na esteira e estou olhando. Não, estou fazendo caminhada e estou com o celular. Não, se você está caminhando na rua, se conecta com as coisas que estão ali ao seu redor. Nós só podemos mudar a nossa vida num período de tempo chamado presente. O passado já era e o futuro ainda não existe. O presente é que vai construir o meu futuro. E é o presente que eu posso mudar todas as coisas que estão erradas no para trás, naquilo que eu já plantei, naquilo que eu já semeei. Então, nós precisamos entender que como espíritos imortais, nós precisamos ficar no aqui e agora, que é o único momento que nós temos poder de mudar toda a nossa vida, né? E ver o que as redes sociais têm feito em mim. Será que quando eu vejo as publicações, aquilo que está na rede social, como é que fica o meu humor? Eu fico muito triste, eu fico muito revoltado, eu fico muito violenta? Me autoanalisar. A rede social tem me beneficiado ou tem me deixado pior do que eu sou em realidade? Ou tem desenvolvido em mim o meu pior lado? Isso é uma pergunta que eu preciso fazer, tá? Então, é momento de reflexão. Já me fizeram essa pergunta, eu vi ontem e vi por aí também, que já foi colocado essa pergunta. Será que a manipulação midiática tem a ver com os falsos cristos, os falsos profetas, né? Como é essa relação? Existe essa relação? É uma primeira pergunta que nós temos que fazer, né? Nós podemos perguntar, será que as redes sociais, né, é possível sofrermos influências espirituais nas redes sociais? É uma pergunta que nós deveríamos estar fazendo. Porque nós sabemos, conforme questão 459 do Livro dos Espíritos, que nós somos muito influenciáveis, né? Kardec perguntou se os espíritos influenciam em nossa vida. Então, falou que sim, a ponto de muitas vezes direcionar e determinar a nossa vida. Então, eu quero saber, será que as redes sociais podem ser um instrumento utilizado pelos espíritos para nos manipular também? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer como espíritas que somos. E a pergunta é sim. Porém, olha só, nós podemos sofrer influências tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, quanto das redes sociais, porque nós somos seres influenciados. Então, todas essas coisas podem influenciar na nossa vida. Então, ponto 1. Podemos? Podemos sim. É uma possibilidade que nós temos que levar em consideração. Mas podemos fazer outras perguntas. Será que as redes sociais representam os falsos cristos, falsos profetas, que foram falados por nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no Sermão da Montanha, quanto no Sermão Profético? Será? Será? Vamos ver. Não exatamente. Porque os falsos cristos e os falsos profetas, eles representam uma ideia, um conceito, uma forma de vida que nos afastem das leis de Deus. Então a gente tem que entender o seguinte, a rede social, ela está me afastando das leis de Deus, do caminho que eu preciso traçar para sair dos ciclos reencarnatórios de dor? Se a resposta for sim, então ela é um instrumento, ela pode representar um instrumento utilizado, sim, pelos falsos cristos e falsos profetas. Mas as redes sociais em si, quero deixar bem claro isso para todos nós, as redes sociais em si, elas são neutras, mas elas poderão estar sendo utilizadas para nos levar no sentido, numa direção
totalmente na contramão daquilo que representam as leis de Deus. Como eu vou saber se a rede social que eu estou me utilizando, aquilo que eu estou usando na internet, ela está me afastando das leis de Deus? Ora, por um processo simples. Você tem que refletir. Você tem que refletir. É o primeiro ponto. E ver se você não está totalmente dependente dessa rede social. Porque aí sim, se você está totalmente dependente dessa rede social, você já não está pensando mais por você mesmo. E por conseguinte, nem tampouco você está tendo tempo de refletir sobre a sua própria vida e refletir se aquela religião que você escolheu, né, aquela doutrina dos espíritos que você escolheu para nortear a sua vida, ela não está norteando. Por quê? Porque quem está norteando você nesse instante são as redes sociais. Mas isso você só vai descobrir se você parar para refletir, se você parar para olhar, se você parar para se analisar. Então, exatamente em si, elas não representam, mas elas são uns instrumentos que poderão nos levar a esse caminho, sim. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, assim como o dinheiro, as redes sociais, elas são instrumentos neutros, que, na verdade, quem dá propriedades às redes sociais e ao dinheiro somos nós. Então, nós é que damos um caráter positivo ou negativo às redes sociais. Então, as redes sociais, elas são apenas um instrumento que nós vamos dar, que nós vamos caracterizar. Nós é que vamos dar propriedades, nós é que vamos dar qualidades ao bom ou mau uso dessa rede social. Então, a rede social, ela é neutra, ela não representa uma ameaça exatamente, mas ela pode ser um instrumento negativo se eu usar ela de forma negativa. Como o Ricardo colocou no debate de manhã, as redes sociais, elas são todas, né, direcionadas por algoritmos, né? Então a gente sabe que esses algoritmos, eles não têm filtros moralizadores. Eles vão olhar ali o número de curtição das ideias. Então, se eu lanço uma ideia na rede social e aí tem um monte de gente que está curtindo e está botando isso para frente, o que vai acontecer? Elas vão aparecer com maior tendência nas redes sociais para influenciar as outras pessoas. Então, em si, as redes sociais, elas não têm um filtro moralizador. Tanto é que a gente sabe que está sendo difíceis hoje, na atualidade, nesse momento de pandemia, eles filtrar os fake news direcionados às questões da pandemia. Por quê? Porque não tem como ter filtro. Os algoritmos apenas, eles lançam assim, isso aqui está dando ibope, vamos lançar para todo mundo, vamos botar em tudo quanto é lugar para as pessoas acionarem. Vamos colocar isso em tudo quanto é lugar para as pessoas acionarem, porque está dando muitas curtidas. Então isso é bom, isso é bom. O que a gente faz para quebrar esse circuito? Vamos curtir mais as coisas espíritas, as coisas que são positivas e que são produzidas até por outras correntes filosóficas religiosas. Para quê? Para que os algoritmos, ao fazer a leitura, possam disseminar o bem pelas redes sociais também. Então, as redes sociais, elas são neutras. O problema é o uso que o homem faz dessa rede social. E, finalmente, qual a vantagem e desvantagem das redes sociais e como o Espiritismo pode nos ajudar? A gente já viu. A vantagem é que facilita o relacionamento entre as pessoas. Claro, hoje eu posso me comunicar com vocês. Vocês estão aí em Teresópolis, eu estou aqui em Petrópolis. A gente pode se comunicar com alguém que está lá do outro lado, né? Com 24 horas de diferença, lá na China, lá no Japão, em questões de segundos. Então, ela nos aproximou. Ela nos faculta a proximidade. Mas hoje, pelo mau uso, ela está nos promovendo a distanciamento. Como? Se eu estou aqui reunida com a minha família, numa mesa de almoço, momento que eu tenho para estar próximo com aquele que está próximo de mim, e eu estou no celular, eu estou me distanciando dos que estão próximos. Então, é o mau uso que é o problema. Mas as redes sociais, elas nos facilitam nos relacionamentos se ela for bem utilizada por todos nós. Ela pode promover um sentimento de pertencimento, sim, através de formações de grupos sociais, grupos de ajudas
que vocês hoje de manhã mesmo também fizeram algum comentário em relação, nós podemos criar grupos para ajudar socialmente pessoas. Então, o grupo da pandemia vai ajudar pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que estão com dificuldades na saúde, pessoas que estão com dificuldades das mais diversas. Podemos criar grupos dentro das redes sociais para facilitar a ajuda às pessoas que estão com problemas dos mais diversos possíveis. E também nos conectarmos através de ideias. Podemos formar grupos para discutirmos assuntos como estamos discutindo essa manhã. Então, a rede social, se for bem usada, ela tem muitas vantagens. E que possamos usar, depois dessas reflexões, usá-la bem, aproveitando as vantagens dela, até para nos promover a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física e a nossa saúde social e emocional. Podemos, mas se for bem utilizada. E uma outra vantagem é o que nós estamos fazendo aqui essa manhã, a divulgação da própria doutrina dos Espíritos. É muito bom que a doutrina dos Espíritos seja divulgada, seja propagada através das redes sociais, que possamos aproveitar para passar o melhor que pudermos, né? Então, é uma vantagem das redes sociais. Ela tem desvantagens? Tem, porque através delas muitas pessoas aproveitam para disseminar, para fazer os seus insultos, para disseminar suas grosserias, para trocar acusações, para incentivar comportamentos antissociais, o bullying, para compartilhar ocorrências de sofrimentos, só sofrimentos, cenas chocantes e inconvenientes, para propagar os fake news que vão confundir as mentes, principalmente as mentes menos amadurecidas, vão acabar sofrendo muito. Como eu disse para vocês, quem veio do período da sociedade sólida e líquida sabe o que é inversão de valores. Mas as futuras gerações, se elas não forem tratadas, se os jovens não forem educados pelos seus pais, como vocês apresentaram aqui essa manhã, diversas formas de protegê-los, de esclarecê-los, o que pode acontecer é de nós termos uma futura geração que não saberá o que é inversão de valores e não saberá o que escolher para si próprio. Então, é da nossa responsabilidade, nós que estamos nesse meio do caminho e nós que sabemos o que é isso, fazer a divulgação daquilo que é melhor. Criar, sim, a polarização, mas a polarização do bem, para fazer as pessoas pensarem, para fazer as pessoas refletirem, para levar paz, para levar amor para as pessoas. Capacidade de discernimento. Finalmente, a terapêutica final, que eu não poderia esquecer, do nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Então, eu vou lançar algumas frases, peço a vocês mais alguns minutos, porque com aquela queda a gente se perdeu um pouquinho, peço a gentileza de mais alguns minutos, tá bom? Terapêutica para o bom uso das redes sociais e mantermos a nossa saúde mental, a nossa saúde social, espiritual e emocional. Não fazer com os outros aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Então, tornar um hábito praticar o bem, tornar o hábito de transmitir aquilo que você gostaria de receber dentro da sua casa. Então, se nós almejamos paz, amor, uma sociedade mais justa, mais equânime, nós precisamos divulgar coisas que vão valer a pena. E outra, passar a curtir e a divulgar nos nossos canais de comunicação isso também. Para quê? Para isso ser difundido por aí afora. E para ajudar também aos jovens a fazerem boas escolhas futuramente. Terem ideias para poderem trocar, para poderem refletir, para poderem ponderar. É salutar isso. Né? Disseminar o bem é salutar. Usar as redes sociais não para praticar a ostentação, porque nós ainda, a grande maioria de nós, não vou dizer todos nós, ainda somos criaturas vaidosas e personalistas. Então, quando nós usarmos as redes sociais para até divulgarmos a doutrina espírita, que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Que não seja para divulgar a nossa imagem,
os nossos conhecimentos, os nossos potenciais, mas para que o Cristo possa resplandecer por nós, para que Ele verdadeiramente seja aquele que possa ser o divulgado verdadeiramente, os seus conhecimentos que possam verdadeiramente sobressair naquilo que nós estamos fazendo, e não a nossa personalidade, porque nós somos, na grande maioria de nós, espíritos imperfeitos. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade, em pergunta a Kardec, nos ofereceu um modelo e guia seguro, que não iria falir, que não é um ídolo de pés de barro, mas é um ídolo seguro. E esse ídolo seguro é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que as redes sociais, que as nossas palestras, as nossas divulgações, não sejam para nos autopromover, mas sim para promover a divulgação da doutrina espírita e principalmente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai nos promover saúde mental, isso vai melhorar as redes sociais, sem sombra de dúvida. Não se pode, Jesus afirmou, servir a Deus e a mamão. Por isso que, como eu disse para vocês, estamos vivendo numa sociedade consumista na qual consumimos coisas, informações e pessoas. E o pior de tudo isso é quando a gente consome as pessoas. Por quê? Aonde está o amor ao próximo? Aonde está o não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo? Há uma necessidade de reformularmos esse processo de consumo dessa sociedade líquida e que está sendo muito propagada nos meios de comunicação. Nós precisamos rever isso. Precisamos criar laços afetivos e não conexões, como as redes sociais vêm nos passando já há muitas décadas. Porque as redes sociais é assim, se eu gosto de você, eu te curto. Se eu não gosto de você, eu te descurto. Não. O que é bom, é bom. E acima de tudo, o outro, ele é meu irmão. Eu tenho obrigação de amá-lo, eu tenho obrigação de respeitá-lo. Eu necessito ter para com o outro misericórdia, compreensão, amor. Eu preciso desenvolver o sentimento de perdão. Por mais atroz que seja a divulgação de uma informação a respeito de uma pessoa, o primeiro passo que eu devo ter como cristã é a misericórdia. Porque eu também necessito de misericórdia. A grande maioria de nós estamos aqui reencarnados pela misericórdia de Deus, porque a grande maioria de nós somos infratores das leis de Deus. Então, por que não ter misericórdia com o próximo? E, finalmente, o pior do que possuir as coisas, o pior é ser possuído por elas. Quando as redes sociais, nós já perdemos completamente o controle disso, a ponto de ficarmos conectados quase 24 horas com elas, nós já estamos sendo possuídos por ela. Isso é um processo obsessivo, uma auto-obsessão pelas redes sociais. Precisamos nos tratar? Sim. Como? O processo é simples e já vem sendo divulgado pela doutrina espírita há mais de 150 anos. O meio prático para nos tornarmos felizes e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor consiste em conhecermos a nós mesmos. E para isso só há um caminho, é a introspecção, a reflexão da nossa conduta. O que eu estou fazendo da minha vida? Vamos lá. Precisamos definitivamente divulgar o bem através das redes sociais, usá-la pela vantagem dela. Ela tem a vantagem que ela pode também divulgar e propagar o bem. Kardec, na questão 932, perguntou: por que o mundo tão a miúde, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E a resposta é: por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Que nós podemos preponderar através do bem, não através da nossa autodivulgação, mas da divulgação verdadeira da doutrina dos Espíritos e dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, finalmente, não são os sãos que precisam de médicos, né?
se nós não soubermos fazê-lo de forma sensata, equilibrada, ou seja, usar de forma sensata, equilibrada as redes sociais, aquilo que poderia ser para nós uma alavanca de progresso, poderá nos obrigar a retardar os nossos passos. Reflitamos, pois, um pouco mais sobre isso. Como tudo isso é muito novo, ainda há tempo de fazermos as opções corretas. Então, que possamos agora, daqui para frente, usarmos as redes sociais para curarmos as nossas enfermidades, buscando a boa divulgação, nos conectarmos com boas divulgações e sermos nós também aqueles que vão promover boas divulgações. Então, caros amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. Me perdoe se eu não pude responder as respostas do chat, mas nós tivemos algumas aí intercorrências que complicou um pouco a nossa vida. Espero que essa manhã tenha sido de reflexão, que a minha falação tenha servido para alguma reflexão para todos nós e que possamos usar as redes sociais para divulgar o bem, o amor, a paz na sociedade. Muito obrigada a todos e um bom dia.